Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos início à nossa primeira aula de uma série de 3 encontros e eu gostaria realmente que esses encontros proporcionassem para vocês muita construção, autodesenvolvimento. Então eu selecionei 3 temas extremamente significativos e importantes. Hoje nós conversaremos sobre autoconhecimento. Mas antes da gente entrar nesse tema de cabeça, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre mim, afinal nem todos que estão vendo esse vídeo ainda conhecem quem sou eu. Bom, eu sou Alexandra Martins, psicóloga, mas antes de eu me tornar psicóloga, eu vim de uma área de recursos humanos. E foi onde eu comecei a perceber o quanto as pessoas têm um potencial de desenvolvimento, mas muitas vezes elas não conseguem assimilar o autoconhecimento com as atitudes que poderão agregar muito valor e fazer com que elas alcancem o sucesso que é tão esperado aí na área de carreira e no âmbito pessoal. Atualmente eu sou gestora da área de desenvolvimento humano e organizacional e para quem não conhece, essa área dentro das empresas trabalha tanto com foco na parte de recrutamento e seleção, como também na parte de desenvolvimento humano, que é toda a área de treinamento, entre outras questões também que envolvem toda essa área, mas eu não vou focar aqui para vocês. Mas o porquê que eu estou trazendo isso? Com 10 anos de experiência na área, eu tive a oportunidade de entrevistar mais de 3.000 pessoas, ter contato com mais de 1.000 colaboradores e a partir disso eu fui compreendendo alguns comportamentos e algumas atitudes e exercícios estratégicos que podem auxiliar no alcance dos nossos objetivos. Além disso, também sou terapeuta, mentora de carreira, que é uma área que eu sou apaixonada. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá no @psialexandramartins, que eu compartilho muito conteúdo interessante, principalmente no âmbito de carreira, que poderá também aí agregar muito valor a você. E também sou palestrante e desenho programas de desenvolvimento de lideranças. Mas vocês devem estar se perguntando, nossa, quanta coisa! Mas espera aí, nem sempre foi assim. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como foi o início de tudo isso. Eu iniciei minha carreira com 14 anos, já com um forte interesse de ser alguém na vida, né? A gente sempre tem essa percepção desde muito novinha. E eu, como uma pessoa que vem de uma família humilde, sempre tive isso muito mais forte ainda, internalizado, essa vontade de ser alguém. Então aos 14 anos eu comecei a trabalhar numa escola, onde eu conseguia ajudar outras crianças, outras pessoas a se desenvolverem em conteúdos tanto de reforço como também de desenvolvimento. E aos 16 anos eu tive a oportunidade, que até hoje eu encaro como uma oportunidade mesmo de vida, que foi onde eu tive muito contato com outros profissionais, com a área de desenvolvimento humano, e foi onde também eu decidi aonde eu queria estar daquele momento para frente. Nessa empresa que eu ingressei, para início de carreira, eu era estagiária. Então tudo era novo, né? Aquela vontade realmente de crescer era imensa, tudo que me davam eu fazia. E isso é muito importante, é um dos pontos que eu sempre coloco, inclusive para quem está iniciando a carreira. Muitas vezes a gente tem percepções de que fazer tudo é um comparativo de que talvez a gente não tenha uma responsabilidade específica. Mas desde aquela época eu entendia que todo aprendizado era válido. E se estavam me dando coisas diferentes é porque eu tinha aquela capacidade de desenvolver coisas diferentes até construir a confiança e conseguir de fato algo que fosse meu, para mim, e que eu conseguisse realmente estar desenvolvendo com começo, meio e fim. Aos 18 anos, daí chegou aquele momento, né? O que eu vou fazer da minha vida? E por incrível que pareça, até os 18 anos eu tinha fielmente que a minha vontade era ser engenheira civil. Nada a ver, né, com psicologia. Mas eu tinha essa concepção, eu tinha muita facilidade realmente aí na área exatas e até tudo indicava ali aos meus 17 anos, 18 anos, que era isso que eu gostaria realmente de fazer. Mas na época em que eu fui realmente fazer a minha inscrição na faculdade, alguma coisa me dizia que não era exatamente aquilo. Porque eu gostava de estar com as pessoas, eu gostava de fazer o que eu já fazia, eu gostava de participar e mediar relações e situações que pudessem agregar valor para as pessoas, e foi onde me deu um estalo e eu resolvi tentar psicologia. E realmente eu enfatizo essa palavra tentar porque foi uma tentativa e eu coloquei para mim, eu tenho todo o tempo do mundo
para acertar e para errar. E se eu errar, mesmo com esse erro, eu vou ter uma oportunidade de fato de buscar uma melhoria. E foi onde eu me desafiei nesse sentido. E para minha grata surpresa, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Hoje, de fato, eu mergulho nessa carreira, mergulho na área de desenvolvimento humano e organizacional, sou psicóloga, especialista na área de desenvolvimento de carreira. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, eu fiz um recorte muito pequeno de tudo que eu vivi, obviamente, mas eu gostaria de deixar a imagem aqui para vocês que nem tudo é o que parece. Hoje, eu contando para vocês um pouco do que eu faço, da minha história, das frentes que eu atuo, vocês podem ter a impressão que, nossa, como ela alcançou o sucesso? Mas pode ter certeza que eu também tenho muitos desejos, muitos sonhos e estou percorrendo esse caminho para alcançá-los. Mas assim como hoje eu tenho tudo o que eu consegui, alcancei muitas coisas que eu almejei, eu também estive em outra posição em algum momento. E por isso é tão importante o processo de autoconhecimento para que você consiga enxergar quem é você, o potencial que você tem e aonde você quer e pode chegar. Bom, mas antes da gente entrar nesse tema de autoconhecimento, eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês da definição, porque eu acho importante a gente entender de fato, né, sobre o que nós vamos conversar para que todos estejam na mesma página. Então, quando nós falamos de autoconhecimento, nós estamos trazendo o conhecimento de si próprio. É a gente identificar as nossas inclinações, os nossos sentimentos, o porquê nós nos comportamos de determinado modo. O autodesenvolvimento é a capacidade da pessoa conseguir organizar suas metas e objetivos, seus compromissos, para que consiga alcançá-los. Então percebam que ambos andam junto. Não adianta a gente buscar um processo de autodesenvolvimento sem buscar um compromisso com o nosso autoconhecimento e vice-versa. E por que é importante a gente conversar sobre isso? Quando nós falamos em autoconhecimento e autodesenvolvimento, nós estamos falando aí, dentro desse conceito, em diversas questões que contemplam de fato esse processo. Mas o comportamento por si só, ele traz para nós diversos fatores que são importantes de serem observados. Muitas vezes a gente tem algumas atitudes que a gente se pergunta, poxa, como que eu fiz isso? Vou dar um exemplo aqui básico para vocês. Às vezes quando a gente está intrigado, por exemplo, com alguma situação, de repente alguém chamou nossa atenção, fez alguma crítica e a gente está num processo que a gente não lida muito bem com aquilo. Qual é a tendência do nosso comportamento? Se a gente está naquele grupo de amigos, naquele grupo de pessoas no trabalho, qualquer olhar que a gente receba, a primeira conexão que geralmente a gente se predispõe a ter é, nossa, aquela pessoa está olhando para mim porque ela está falando mal de mim, porque tem alguma coisa errada, e a gente começa a emitir pensamentos e comportamentos baseados em N questões que às vezes, por falta de reflexão, por falta de autoconhecimento, a gente não consegue identificar de onde esses estão vindo. E por que isso acontece, gente? De fato, cada pessoa vai emitir um comportamento diferente diante de uma situação. Porque quando nós falamos em comportamento, nós estamos falando em diversas especificidades e, antes de mais nada, nós estamos falando em nossas particularidades. Então, cada pessoa tem sua crença, tem o que constituiu e acredita ser como verdade, tem toda a questão de construção, tem também o ambiente, entre outros fatores que, de fato, interferem muitas vezes nas atitudes. Então, é comum que eu, Alexandra, tenha uma atitude diferente de você diante de determinada situação. Mas é importante que a gente cada vez mais se proponha a, de fato, observar tudo que a gente está vivendo, que a gente está tomando de atitude, para avaliar se aquilo está coerente com o que nós acreditamos ser o correto ou não. E se não estiver, a gente precisa ter consciência do que não está indo bem para que a gente consiga propor a mudança. Afinal, nós só mudamos aquilo que a gente reconhece como necessário mudar. E pensando nisso, é que eu trouxe para vocês um exercício. Inclusive, eu vou deixar um link abaixo, tá? Eu acredito que tá abaixo, depois a pessoa que vai editar meu vídeo vai deixar em algum lugar, então procurem aí que vocês vão achar. Mas eu vou deixar um PDF com um exercício que chama Roda da Vida. É um exercício simples, mas ao mesmo tempo não tão simples assim. Quando a gente olha, a gente fala, nossa, vai ser facinho responder. Mas quando a gente começa de fato a se propor a autorreflexão, a gente percebe
o quanto de coisa às vezes não está tão claro para nós e o como a gente precisa observar alguns aspectos da nossa vida para a gente entender de fato no que a gente pode ou não trabalhar de uma forma que seja mais eficaz. Como o próprio nome já diz, a Roda da Vida vai tratar questões relacionadas à nossa vida. Então ela aborda 4 pontos macros, que é relacionamentos, qualidade de vida, profissional e pessoal. E dentro desses 4 pontos, nós teremos subdivisões com algumas áreas que também são relevantes para que a gente faça essa avaliação. Então, dentro de cada quadrante, a gente vai ter ainda mais 3 tópicos e eu vou deixar para vocês bem certinho a explicação de cada um deles. Mas como, por exemplo, vai ter lá dentro do âmbito qualidade de vida, o tópico lazer. Então, dentro do lazer, eu vou querer entender como você avalia esse aspecto hoje. Tá interessante? Não? Tá faltando alguma coisa que talvez te deixaria mais feliz, mais realizado, mais conectado com as pessoas que você gosta? E dentro desse quesito, nós teremos uma avaliação de 1 a 10, onde você vai atribuir de fato o quanto está bom ou nesse momento não está tão bom assim a avaliação que você está fazendo dentro de cada tópico. Após essa primeira etapa, depois a gente vai ter um outro exercício ainda contemplando, a roda da vida, onde a gente vai atribuir as médias para cada quadrante para a gente entender qual deles talvez mereça maior atenção e aquele que de certa forma já está legal e talvez a gente precise potencializar em algum sentido, e além disso a sua média geral. Tudo isso vai ter no exercício, tá? Fiquem tranquilos, eu sei que é muita informação, mas vai ter tudo explicadinho lá para vocês também. E depois de tudo isso chega a parte mais importante, que eu considero mais importante, tá? Que é a parte dos questionamentos. Então é hora de você olhar para toda essa realidade, para todo esse exercício e se perguntar: o que tem me afetado? Aonde eu posso melhorar? O que eu posso fazer para melhorar esse quadrante que já está bom, mas que talvez possa ter ainda outras coisas que sejam significativas para mim e um outro aspecto ainda mais significativo. Se você olha que talvez você tenha um eixo lá muito bom, mas o outro, a nota não tá tão boa assim, opa, talvez seja um alerta para a gente poder trabalhar nesse aspecto com um pouquinho mais de dedicação para que a gente consiga realmente equilibrar hoje a sua vida, o que você está vivendo, esse momento de fato que você está passando. Então vamos supor aí que o eixo profissional deu como baixo por diversas circunstâncias, então talvez seja o momento da gente se questionar. Tá faltando algum processo de desenvolvimento aí profissional, pessoal? Talvez o local que você está atuando não esteja tão conectado com os seus valores, com o seu propósito? O que a gente pode estar fazendo como ação, tendo como atitude para que você consiga de fato se sentir melhor diante desse cenário? E finalizando esse exercício, eu vou pedir para vocês guardarem e trazerem na próxima aula. Por quê? Na próxima aula a intenção é que a gente possa, de fato, começar a conversar um pouquinho mais sobre inteligência emocional. Então a gente vai conversar sobre alguns tópicos importantes para a gente também buscar esse equilíbrio emocional e ter uma maior clareza do que a gente pode fazer, ter de atitudes para que a gente consiga alcançar o que foi identificado como pontos de melhoria e, além disso, também como trabalhar nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu momento de vida, para que você consiga retomar esse controle de forma com que você alcance aí o sucesso em todas as áreas e busque cada vez mais a harmonia e o equilíbrio para que vocês se sintam bem. Agradeço a companhia de vocês até aqui, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam que na segunda aula eu aguardo vocês, mas façam um exercício para que vocês consigam aí estar acompanhando de uma forma que seja produtiva e que de fato faça sentido nesse momento que vocês estão se propondo a buscar o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Um abraço!